Joia. Vamos lá aqui. Opa. Bom, antes da gente entrar no capítulo... Antes, deixa eu me apresentar também, né? Eu acabei, talvez, não sei se todos participaram aí do curso, na aula gratuita, então eu vou me apresentar rapidamente para o pessoal que talvez tenha alguém que não me conhece ainda. A minha formação é técnica, né? Eu iniciei a vida profissional no Senai, então eu fiz elétrica, fiz eletrônica, técnico em eletrônica, entrei para trabalhar numa montadora, Ford, né, uma montadora de veículos, e trabalhei até 2008 lá. Sou formado também na área de TI, Tecnologia da Informação. Só que em paralelo a isso, meu pai montou uma oficina de mecânica na linha leve. Isso foi em 87, então a oficina tem 34 anos. Eu fui para a oficina, né, quando eu saí da montadora, eu fui para lá em 2008. E aí eu fui tocar a oficina, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa. Só que a minha formação não era mecânica, eu era técnico em eletrônica, então eu não tinha formação ali de mecânico. Então eu voltei para o Senai de novo, fui fazer mecânica depois já da vida profissional já praticamente formado. Tocando a oficina, a gente teve ali a necessidade de construir um sistema para administrar a oficina e a gente não encontrava um sistema bacana no mercado. Foi aí que surgiu a ideia de fazer o projeto que é do sistema On-Motor. Então a parte técnica aí do chão de oficina a gente conseguiu reunir, e eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui nos outros slides como que a gente agrupou tudo isso daí. Antes eu vou passar uma informação que eu acho que é bacana para vocês, porque diz respeito ao tempo, né, que a gente está vivendo hoje em dia. Que eu tenho certeza que todo mundo ouviu, ou pelo menos tem ouvido falar, às vezes não sabe do que se trata bem, né, exatamente bem, essa questão da Revolução 4.0. Então é bem rapidinho, só para título de curiosidade. Revolução 4.0 é por causa da Revolução Industrial, né? Então a Revolução 4.0. 4.0 porque é a quarta. A humanidade, aí, se você for olhar os livros de história, ela passou por 3 até agora, e cada uma separada por um período de 90 anos. Então a gente tem a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial aconteceu em 1760, que foi quando a humanidade deixou de fazer trabalho artesanal e começou a utilizar máquinas, né? Então foi a substituição da manufatura pela maquinofatura, com o advento ali da máquina a vapor, né, do James Watt. Depois, desligou aqui, peraí. Depois, no século já 19, 90 anos depois, a segunda revolução. Vocês devem estar se perguntando, pô, mas o que isso tem a ver com o nosso negócio? A gente já vai chegar lá, ó. Em 1850, a segunda revolução foi marcada pelo desenvolvimento industrial, né? Metalurgia, a descoberta do petróleo, a utilização do petróleo, energia elétrica, química, foi quando ali começou ali os conceitos, né, de Einstein, do Thomas Edison, ali aquela confusão, né, que não vem ao caso entrar agora, mas teve lá uma briga, né, corrente alternada, contínua, lá do Tesla, né, com o Einstein. E a terceira revolução industrial já em 1940, 90 anos depois. O que marcou essa revolução industrial? Já no século 20, tecnologia da informação. Então surgiu o computador. E por fim, a quarta revolução, que é o que a gente está vivendo hoje, né? O que caracteriza essa revolução industrial, essa transformação? Se a gente já tinha tecnologia da informação, agora a gente utiliza
essa tecnologia somada à velocidade. Então a gente tem velocidade de processamento. Com isso a gente tem a automação e inteligência artificial, que o pessoal está chamando hoje de internet das coisas. E é aí que começa a entrar uma onda que a gente precisa surfar, porque se a gente não pegar ela, ela vai passar, a gente vai ficar para trás. Lembra daquele quesito lá daquela questão lá do carburador, né? Ficou para trás, ficou lá na tecnologia do carburador, veio injeção eletrônica, quem ficou naquela época acabou perdendo o mercado. A gente vai ver, já está vendo aí, né, a entrada dos carros elétricos, e o carro ele vai se comunicar através de inteligência artificial, através da internet, com o proprietário do carro, né, com o celular, vai se comunicar com o reparador. Então, essa indústria da reparação ela vai sofrer uma transformação. Você vai ter dados de telemetria vindo diretamente do módulo, né, do carro do teu cliente. Então, a gente precisa ficar antenado nessa situação. E tem também o quesito dos dados que você produz dentro do teu negócio. Se você tiver lá, não vou nem falar no papel e caneta, se você tiver no Excel, vai ficar um pouco complicado, porque você não vai ter uma dinâmica, uma força de processamento, uma inteligência, né, muito adequada à época que a gente está vivendo. Por isso que se faz necessário a gente atentar para a questão da base de dados do nosso negócio. E aí já vem amarrado com aquela questão da LGPD, que a gente vai falar um pouco também no curso. Beleza? Objetivo do curso hoje. A gente vai se questionar se o nosso negócio ele é bom, ou qual que é o peso, né? Qual que é a potência do nosso negócio. É um bom negócio a reparação automotiva? Então é um dos objetivos desse capítulo. E o item B, que é efetivamente a gente trabalhar só o início do processo hoje, e sem falar de oficina, beleza? Tranquilo até aí? Então o que a gente vai analisar? Pessoal, para a gente saber se o nosso negócio ele é um negócio relevante ou não, a gente precisa de informações, né, de dados. O que a gente tem hoje o último estudo, né, feito pelo Sebrae, ele traz essa informação de que o negócio de reparação automotiva movimenta 75 bilhões de reais por ano, o nosso setor. Ele representa 209 mil empregos diretos e 212 mil indiretos. Os diretos, aquele pessoal que está ali, né, na pista, no chão de oficina, diretamente ligado ao conserto do carro, e os indiretos vão estar ali relacionados à cadeia produtiva, ou seja, o fabricante da peça, o distribuidor, a autopeça e por aí vai. Beleza? Então, quais outros dados a gente precisa analisar? Esse dado é da Confederação Nacional de Municípios e a fonte é o Detran. O que está falando aí? Hoje, né, esse dado está um pouco defasado, né, está aí com 2018, então são 3 anos, né, só que ainda dá para se ter uma boa noção. Talvez tenha tido um pequeno aumento aí, mas eu não encontrei ainda esses dados de 2021. O que significa que ainda não foi feito outro estudo desse CNM. 53 milhões e meio, praticamente, de veículos no Brasil. E aí estão relacionados 10 cidades, que por coincidência não, de fato, só tem uma aí que não é capital. O restante todas são. Então, a concentração de veículos está mostrando que estão nas capitais, sendo que São Paulo detém aí 10,5%, seguido depois de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e por aí vai. Só que o detalhe é o seguinte, né?
se a frota circulante no Brasil é de 53 milhões e meio praticamente, quantas oficinas a gente tem? Também dado levantado pelo Sebrae, de oficinas da linha leve, em torno de 60 mil CNPJs, ok? Oficina formal. Isso significa que a gente tem, em média, quase 900 veículos para cada oficina circulando diariamente e sujeito a qualquer tipo de manutenção, né? Seja ela corretiva ou preventiva. Por que eu estou dando essas informações para vocês? Óbvio que ninguém vai conseguir colocar dentro do pátio 900 carros de uma única vez. Só que o detalhe é que esse número vai variar de cidade para cidade e o número de oficinas vai ser, obviamente, proporcional ao número de carros do município ou da região que está. Só que é algo que pode se considerar relevante, né? Na medida que, se você pega um número de 900 veículos e você tem, em média, 10% dessa frota precisando de algum tipo de manutenção, ou seja, tendo que ser retirado de circulação para a oficina, seja para manutenção corretiva ou preventiva, tecnicamente, né, você tem uma média de 90 carros para cada oficina, diariamente. Beleza? Então, o nosso negócio, a gente não está vendendo picolé para esquimó. Ele é relevante, tanto que movimenta 75 bilhões de reais em média por ano e tem quase 400 mil empregos entre diretos e indiretos. Beleza? São dados aí do nosso negócio. Até aí, tranquilo. Alguém quer fazer algum comentário ou tem alguma informação? Quer contribuir com alguma informação? Joia? Beleza, pessoal? Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Sim. Então vamos lá. Sim, estamos aqui. Eu preciso aí do contato de vocês, que eu fico vendo a carinha aqui só de um ou outro, aí todo mundo fica mudo, aí eu fico aqui, parece que eu estou falando, tá só eu e o Guilherme aqui na sala, aí a gente fica pensando que está sozinho aqui, falando um para o outro. Aonde que começa, né, a brincadeira aí, né? O início do processo de reparação automotiva. Não era para ter entrado essas coisas escritas aí, porque eu queria perguntar para vocês, não sei se já deu para ler aí, né? Mas, de verdade, né? Quem leu, fica quieto, quem não leu, tenta adivinhar, né? Aonde que começa o nosso processo, pessoal? Dá um chute aí, aonde vocês acham que começa o nosso processo? Vai dar uma bicuda aí, qualquer um aí. Pode falar. Só lembro o pessoal que eu estou no WhatsApp aqui. Uhum. Se eles quiserem mandar dúvida pelo WhatsApp, eu estou lendo, anotando, aí a gente consolida. Tá jóia. O Guilherme tá falando que ele tá de olho no WhatsApp lá, se precisar, pode mandar pergunta lá que ele tá atento lá. Ninguém vai falar onde começa não? Tá com medo? O pessoal tá com medo de chutar? Primeiro dia, né? Tá todo mundo... Eu li. Eu li, então agora nem vou todo falar. mundo vai falar que leu, né? Eu li, quer que eu fale? Eu falo, hein? Mas eu li. Então, deixa ela puxar. Pode falar, Andressa. Com os donos. O dona, putz, essa daí, né, pouca gente acerta. O pessoal começa a falar que é na recepção, que é no diagnóstico, que é na entrevista com o cliente. Aí a gente ouve de tudo e esquece do principal, né? O nosso negócio, não é o nosso negócio, qualquer negócio, né? Qualquer empresa, ela começa na pessoa do dono. E porque a gente é o idealizador e todo o processo vai se construir a partir da gente, né? Sendo assim, né, se eu quero melhorar o resultado que eu tenho, não é razoável que eu comece a me analisar? Não vai ficar complicado para a gente tentar resolver um problema do nosso negócio, seja ele
se eu tenho um problema de processo, ou se eu tenho um problema de equipe, ou se eu tenho um problema financeiro na empresa. Não é razoável que ao invés de eu tentar começar no final, né? Eu vou atacar o problema que eu detectei, que eu acho que eu detectei. Não é razoável começar a analisar se o problema não está sendo gerado, né, na raiz, né, na origem, né, no início do processo. Então, essa que é a questão, né? E a gente traz aqui para o curso 3 conceitos baseado, a gente foi a fundo, né? Quem assistiu ali a primeira aula gratuita, viu que a gente fez uma reunião de conhecimentos, né? O que a gente vai passar no curso inteiro não saiu da cabeça de um cara só, e nem de dentro da empresa de um cara só. O que a gente fez? Pelo fato da gente ter tido, né, pela própria natureza do negócio, que foi a construção de um sistema de gestão, então eu devo isso à construção desse sistema. A natureza da construção desse sistema fez com que a gente tivesse contato com, assim, seguramente várias dezenas, né? Eu não vou falar centenas porque não haveria tempo para isso, mas seguramente várias dezenas de oficinas num período aí o sistema nasceu em 2014, o projeto começou em 2009, então vocês imaginam o tanto de empresa que a gente teve contato, e aí é que a gente conseguiu consolidar conhecimento. Esse conhecimento foi aplicado ao sistema, eu acredito que aqui a maioria conhece, a maioria utiliza o sistema, não todos, né? Mas a maioria tem contato com o sistema. E o interessante é que, além da gente conseguir colocar esse conceito dentro do Allmotor, né, coisa que talvez quem começou a utilizar agora, ou quem ainda não prestou muita atenção, não reparou nesses conceitos, a gente pegou esses conceitos que foram consolidados através desses empresários e trouxe para o curso. Então, inclusive conceito de neurociência. Vai falar que dono de oficina também não é meio psicólogo? É ou não é? Com quem? Quem que demanda da gente? Né? Cliente, funcionário, fornecedor, né? Então, tem neurocientista no meio aí que acabou dando bastante informação para a gente. Quais são esses 3 conceitos? Vamos lá. O primeiro conceito é o da fisiologia do aprendizado. Ele vem bem a calhar, né, nesse primeiro capítulo, porque se eu não tiver capacidade de explicar esse conceito para vocês, se vocês não entenderem esse conceito, fica mais difícil de você pegar o que a gente vai falar aqui sobre, por exemplo, construção de ordem de serviço lucrativa e aplicar isso na prática. Porque um dos pilares do curso é esse. Lembra que eu falei naquela aula gratuita lá? A gente tem aí no mercado um monte de curso de gestão. Aí o cara começa a falar sobre, por exemplo, margem de contribuição. Você consegue entender, porque é uma formulazinha fácil. Índice de margem de contribuição para calcular ponto de equilíbrio. Beleza, você entende, né? Aí já vai para o markup. Já começa a ficar um pouco mais, aí metade já começa a não ver aquilo como praticável para ele no dia seguinte. Por quê? Markup, você tem um coeficiente lá e você tem que multiplicar na hora de fazer o preço de venda da peça. Mas eu tenho 2 tipos de peça dentro da oficina. Eu tenho o tipo de peça que vem com motoca, que eu compro para aplicar na hora, e eu tenho o tipo de peça que está no estoque. Então eu vou ter que ter 2 markup, né? Fica complicado.
ponto de equilíbrio, a gente vai ver sobre ponto de equilíbrio também o conceito para poder entender, vira aquela fórmula, aquela formuleira maluca, não que esteja errado, todos os conceitos, obviamente, são conceitos de matemática financeira, são conceitos de contabilidade, só que vai aplicar isso na prática, no nosso negócio? Não consegue, não dá. E por que não dá? Porque não tem tempo, a não ser que você contratasse um administrador de empresa. Pô, mas caramba, como que eu vou bancar um administrador de empresa se você não é, né? Às vezes você é mecânico, às vezes você é um cara ali da gerência. Como que você vai contratar um administrador? Vai custar caro, né? E tenta aplicar aqueles conceitos, não consegue. Porque não, você tem que estar preocupado com o carro que está chegando, com a peça que está faltando, com o cliente que está programado, com o funcionário que faltou. Você acaba não tendo tempo. E mesmo que você tenha, você morre doido, né? Porque você vai fazer um monte de cálculo depois que acabou o mês. Aí a Inês é morta. Não tem tempo de reação. O conceito do curso é simplificar tudo. A gente não vai fazer a promessa de que vamos tornar o negócio fácil e todo mundo vai, a partir do mês que vem, dobrar o faturamento. Óbvio que eu não vou ser responsável de fazer esse tipo de promessa. O nosso negócio, assim como a maioria, principalmente no Brasil, né, é difícil. Não existe negócio fácil, principalmente no país que a gente vive. Então, o problema é que ele não precisa ser complexo, porque senão você vai ter um bicho de duas cabeças, né? A gente vai tentar matar pelo menos uma, que é a cabeça da complexidade. O nosso negócio não precisa ser complexo, eu preciso dominar ele, ter ele ali os números instantaneamente e tomar decisão rápida e acertada. Beleza? Então, na fisiologia do aprendizado, o que pega lembra que eu falei que são 3, né? Primeiro, a fisiologia do aprendizado. É uma lógica que existe, você precisa conhecer para que você consiga aprender, né? Então, a primeira coisa, obviamente, vocês estão fazendo isso agora, né? Que é a necessidade, você detectou que você precisa aprender alguma coisa, você precisa aprender mais sobre alguma coisa que é o teu negócio. É o primeiro passo. O segundo é acreditar, né, no que foi ensinado. Então vocês vão olhar para a gente aqui e vai falar, será? Né? Então o meu papel, né, o nosso papel, meio do Guilherme, é trazer informações úteis, verídicas, né, e com credibilidade, para que vocês possam acreditar que aquilo é verdade, que aquilo é viável dentro do negócio, da natureza do nosso negócio. Se você acreditar naquilo que está sendo ensinado, logo em seguida você vai tentar convencer o teu time, beleza? Porque qual que é o negócio que a gente consegue tocar sozinho? Às vezes nenhuma barraca de pastel você não consegue tocar sozinho, né? Você precisa ter mais gente ali te ajudando. Talvez uma barraquinha de cachorro-quente, né? Mas talvez tenha que contar com alguém lá, fazendo lá o molho para você. É difícil. Então você tem que ter uma equipe. Então você vai tentar convencer essa equipe. Convenceu a equipe, você vai implantar no processo. Rapaziada, ó, o negócio é assim que vai funcionar. Vocês entenderam? Eu acreditei. Agora eu tenho que fazer com que a equipe acredite. Acreditou? Implanta. Logo em seguida vem uma coisa onde a maioria fica nesse ponto. Isso é uma coisa importante, que é o ponto crítico, né, onde a gente desliza, né? Manter o que foi implantado. Ou seja, supervisão em cima. É aquela... eu sempre uso esse exemplo que é o mais claro, né? Se a gente pega uma varinha verde de bambu e a gente enverga ela, se a gente não manter a tensão
da varinha, se a gente não manter a tensão em cima dela, se a gente solta, ela volta. Volta para o processo, volta para a posição anterior. E quantas vezes a gente faz isso, quando a gente menos espera, a turma parou de fazer aquilo que a gente tinha explicado, aquilo que a gente tinha implantado. Então é um ponto que a gente precisa ter a gente precisa ter bastante atenção nele. Mantendo a supervisão, a gente colhe os resultados e aí inicia um novo ciclo. Existem algumas ferramentas que a gente vai tratar no curso que vai dar apoio, que vai dar, que vão ser ferramentas que vão servir para que a gente consiga manter a supervisão sem gastar tanta energia. Porque quem é que consegue ficar em cima do funcionário o tempo todo? Ninguém aguenta e também às vezes nem o funcionário aguenta. Então a gente vai ver como que a gente faz para ter a supervisão, às vezes sem nem estar presente. Beleza até aí? Tranquilo? Alguém quer comentar a respeito dessa lógica aqui do aprendizado? Pode seguir? De boa? Então vamos lá. Aí beleza, né? Se fosse fácil, né? Todo mundo fazia. Não é fácil, né? O conceito é simples, o conceito é fácil. Mas o primeiro passo é internalizar isso e depois conseguir concretizar. Agora é o seguinte, o segundo conceito. A origem da mudança do resultado. Se todo mundo está aqui hoje, é porque quer melhorar o resultado. Às vezes o resultado pode estar ruim, às vezes o resultado pode estar bom, mas você tem por objetivo melhorar. A gente costuma falar assim, no nosso negócio, assim como em qualquer outra empresa, o empresário, né, ele é um cara que ele pode se considerar feliz no negócio, mas nunca satisfeito. São coisas diferentes, porque o dia que você fala, ó, eu estou satisfeito, aí você para, aí você não avança mais. E aí a concorrência vem e atropela. Então é um conceito, né, para o empresário de que se você está no negócio de reparação e não abandonou, né, não saiu, é porque você está feliz com o negócio, sendo ele lucrativo ou não, né? Mas você está feliz, se você está nele até hoje, se você está fazendo o curso aqui, é porque você ainda acredita e está feliz, mas não está satisfeito. Se eu não estou satisfeito, eu quero um resultado melhor. Agora, aonde começa a mudança do resultado? O resultado está aqui. O que acontece antes que faz com que esse resultado mude para melhor ou, às vezes, até a contragosto para pior? Na aplicação dos teus estudos, da busca dos teus conhecimentos? Busca por conhecimento, Valdemar? Na aplicação deles, né? Na aplicação dos conhecimentos. Legal. Tem a ver... Do processo. Tem a ver com o que vai aparecer nas bolinhas aí. Eu não entendi quem falou. Na aplicação do processo também, né? Aplicação do processo. São coisas bem simples, né? E elementar, só que a gente liga o automático e não percebe. O que muda o resultado? Onde começa? Antes do resultado, o que produz o resultado é uma ação. Né? O Valdemar falou bem, né? Aplicação do que foi aprendido. Né?
Logicamente, né? Isso é fato. Para eu construir um resultado, eu tenho que agir, eu tenho que botar a mão na massa. O que vem antes da ação? Ou melhor, o que vem? Da onde parte tudo? Planejamento. Planejamento. Ou pensamento. Então, a origem de tudo, né, de qualquer coisa, se você imaginar um projeto, ou se você imaginar uma pintura de um artista, se ele for pintar uma árvore, essa árvore, ela nasce onde primeiro? Ela nasce primeiro dentro da cabeça dele, depois ele torna em realidade. Isso é para tudo, para o projeto de uma ponte. O cara que idealizou aquela ponte, o engenheiro, primeiro ele visualiza tudo aquilo dentro da cabeça dele. Depois ele parte para o papel e depois ele vai contratar a mão de obra, o material para concretizar. Pensamento, ela gera uma palavrinha, né, que a gente não tem como expressar com outra, né? Ela gera sentimento, ou na verdade tem como você expressar com outra, é a vontade. Não adianta só pensar, eu preciso ter a vontade de agir. Não tem aquelas pessoas que procrastinam, né, que vão adiando tudo, né? Mas pô, pera lá, tá virando um curso de coaching, tá virando um curso aí de... Não é nada disso. Existem algumas verdades, né, que precisam ser bem postas, né? A gente falou do pilar, né, da construção do aprendizado, como que eu aprendo, né? Eu preciso detectar a necessidade de aprender, depois eu preciso buscar essa informação, acreditar nela, fazer com que a minha equipe acredite, implantar, manter a supervisão e colher o resultado. Aqui a gente está falando da origem de tudo isso daí, que é na cabeça do dono. Eu quero mudar, por exemplo, o resultado financeiro da empresa. Então eu vou ter que pensar a respeito, eu vou ter que ter vontade para tomar as ações que eu planejei para eu poder obter o resultado. Então são sempre essas etapas. Não dá para pular. Tem uma frase aí que foi atribuída ao Einstein, né? Mas só que na verdade não tem registro de que foi ele que disse isso, mas ela faz todo sentido, né? Que louco é quem espera resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. Não é razoável você raciocinar em cima disso? Como que eu vou mudar uma coisa sendo que eu não mudo o que eu faço? E como que eu vou mudar o que eu faço se eu não tenho vontade? Se eu não tenho sentimento de vontade? E como que eu vou ter vontade se eu não penso a respeito? Tudo isso parece lógico, mas vocês veem que eu fiz a pergunta e todo mundo ficou um pouco ali procurando as palavras, não sabendo direito, porque isso está dentro da gente, né? Só que como a gente não pensa a respeito, a gente acaba ligando automático. Isso é perigoso, porque às vezes você quer que a coisa mude, mas você não trabalha na raiz, que é o teu pensamento, que é a tua cabeça, é ela que vai mudar. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá então. Pensamento gera sentimento, né? Gera vontade, que geram ações, e os frutos são os resultados. Então é isso que a gente acabou de falar, né? Se eu quero mudar o resultado, eu tenho que começar pelo pensamento.
e resultados geram novos pensamentos, ou seja, reforça, dependendo do meu resultado, eu reforço aquilo que eu pensei e o ciclo recomeça. Eu vou transformando a realidade a gente vai transformando com as ações o resultado do nosso negócio. Aí vem um conceito que vai dar um gancho para o próximo que a gente vai falar, e esse sim vai ser legal aqui que eu vou... quando eu explicar para vocês, a coisa vai fazer um sentido diferente aí dentro da cabeça de vocês. A gente vai usar alguns exemplos que talvez a gente seja um pouco polêmicos aí, né? No sentido do quê? A oficina que eu enxergo é aquela que eu crio. Então, a oficina que vocês têm hoje na mão, a empresa que vocês têm hoje na mão, ela é resultado da visão que vocês têm do negócio. Beleza? Vamos lá. Isso é um conceito também, né? Que sucesso em qualquer negócio, ele existe, só que a porta ela tem que se abrir por dentro. Então, é um conceito bacana, porque às vezes você fica esperando que coisas aconteçam para que você faça com que a tua empresa cresça. E na verdade é de dentro para fora. Esse aí é um mapa do nosso negócio. Existem aí essas caixinhas aí, né? Que a gente tem aqui desde o início, né? São 15 processos, né? 15 etapas. Eu sempre faço essa pergunta, né? Desde a época que o curso era presencial. E até agora a gente não conseguiu mexer nisso daí. Obviamente, né, como eu já falei para vocês, a gente não é o dono da verdade. A gente tem um conhecimento consolidado aí ao longo de 34 anos de existência de oficina e com interações, né, com muitos empresários, e a gente chegou nesse mapa aí. Aí, para descontrair, eu gostaria de lançar um desafio que é sempre lançado para todas as turmas. Encontrar alguma coisa, algum processo aí que seja desnecessário ou que esteja faltando. A gente reserva aí uns 5, 10 minutos para a gente refletir em cima desse processo e falar, isso não precisa. Aí a gente vai tirar. Ou algum que esteja faltando, que não foi pensado até hoje. Se houver, obviamente vai ser uma baita de uma contribuição. Onde começa o nosso processo? Vamos lá, pessoal. Onde começa? Qual a primeira caixinha? Atrair. É no dono. Tá vendo? Atrair. Já teve 2 atrair aí, hein? Já 2 chutes na trave, hein? É no dono. É no dono. É na gente. Olha aqui, ó. Você. Primeira caixinha de si. Primeira caixinha. Né? Aí depois vem uma série de caixinhas, né? Uma série de processos. Os que estão em laranjinha, ele vai agregar venda, ou seja, faturamento e valor. Valor é diferente de dinheiro, tá bom? A roxa, ela vai fidelizar o teu cliente, ou seja, vai retroalimentar o teu negócio, porque sem fidelização, o cliente não volta, correto? Então, nas roxas, eu fidelizo e também agrego valor. A Lúcia está falando aqui, conheço oficinas, não consegui ler. Deixa eu ver aqui que a Lúcia falou para a gente aqui.
Conheço oficinas que não dão importância ao pós-venda. Legal. Show de bola, né? Ao pós-venda a gente vai ter um capítulo praticamente só para ele. Ela falou um negócio interessante: otimismo, dedicação, organização, dedicação e otimismo. Isso, show de bola. Pessoal, aí tem um conceito importante que, se vocês forem ver, né, o agrega valor, ele está presente em todas, né? Em todas as caixinhas, né? Tanto as azuis, quanto as laranjinhas, quanto as roxinhas. Esse agrega valor é importante para que, quando chegar no final, na hora que o cliente for pagar, ele não tenha aquele sentimento de que, putz, tá caro, né? O pior sentimento na hora do cara retirar o carro é ele sentir que aqueles R$2.000, R$1.500 que ele vai tirar do bolso e pagar pelo serviço, ele tem a sensação de que não valeu. Não valeu. Esses R$1.500, R$2.000 aqui, o serviço não valeu. Então a gente tem que construir valor na cabeça do cliente para que ele tenha a percepção. Isso tem que ser construído na cabeça do cliente, na cuca dele. Porque se você, às vezes você rala, se esforça pra caramba, mas você não sabe mostrar isso. Para você valeu, né? Porque você tem conhecimento do custo que foi aquilo, quanto você pagou na peça, quanto você paga para o teu funcionário e por um monte de coisa. Mas se o cliente não perceber, não adianta. Então como que a gente faz isso? A gente tem um conceito que a gente trouxe, né? Tem um cara que trabalhou 21 anos numa montadora, e um engenheiro de raiz, né, que é o Guilherme, que trabalhou em montadora também, trabalhou em fabricante de autopeça, e a gente sabe bem que dentro da indústria existe um conceito chamado cliente interno. E esse conceito, dentro do nosso negócio, ninguém nunca falou. Talvez vai começar a falar a partir de agora, que a gente está espalhando esse conceito aí. Na indústria, isso é implantado há muito tempo. O que é o cliente interno? É só uma pincelada, porque a gente está com tempo, mas o Guilherme depois vai, lá no capítulo 9, destrinchar isso daí. Existe o cliente externo, que é o dono do carro, que é aquele para quem a gente trabalha. E que tal se você começasse a entender o conceito de cliente interno? Que desgrama que é isso, né? Como é que é esse negócio, né? Cliente interno. A equipe. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa na recepção, e você tem uma pessoa que vai fazer o diagnóstico do carro, tá aqui, ó. Primeiro eu atraio o cliente, depois eu vou recepcionar ele em casa, e depois eu vou fazer o diagnóstico, ok? Aqui eu tenho uma posição, aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho uma outra pessoa. A pessoa que vai fazer o diagnóstico, ela é cliente interno da pessoa que vai fazer a recepção. Beleza? E o cliente pode devolver serviço, ele pode devolver o produto. Quando você compra lá um sapato ou uma roupa, né? As mulheres sabem melhor que a gente, né? Porque o homem compra lá uma camiseta, se tiver furada ele leva para casa e usa do jeito que está mesmo, né? Se você encontra um defeito num produto, você devolve. O cliente interno da recepção é o técnico. O que o técnico precisa? Ele precisa que venha para ele a descrição do defeito do carro, ele precisa que venha os dados corretos do carro, ou seja, modelo, fabricante, ano do modelo, motorização, válvulas, quilometragem, né? Ordens de serviço, histórico do carro, para ele não ficar perdido ali, né? Quantas vezes você, às vezes, passa um defeito para um cliente, precisa trocar vela, mas já foi trocado há 4 meses atrás, 3 meses atrás, e o técnico não recebeu a informação.
ou não tinha acesso à informação. E aí ele põe vela de novo, na hora que você vai passar o serviço para o cliente, vai, pô, mas de novo, vai trocar vela? Acabei de trocar agora, e foi com você. Aí fica chato, né? Então, quando a pessoa que vai fazer o diagnóstico recebe ali um produto, qual que é o produto que ele vai receber? A ficha do carro, a ordem de serviço. Ele tem condições de produzir. Se ele recebeu qualidade, ele vai produzir qualidade. Qual é o próximo da fila? Às vezes a pessoa que faz o diagnóstico não é a pessoa que vai montar o orçamento. E o engraçado é que às vezes a pessoa que vai montar o orçamento é a própria pessoa que recepcionou, né? Quantas oficinas têm condição de ter uma recepcionista e um orçamentista? Às vezes não é o teu caso, né? Às vezes é, mas, ou seja, a bola volta, né? Se o cara que fez o diagnóstico tem o conceito de entregar um produto bom para o cliente interno dele, que é o orçamentista, que pode ser a mesma pessoa que recepcionou, pode ser, né? Depende da oficina. Ele tem que entregar agora um produto ok, senão o orçamentista devolve. E qual é o produto que ele tem que entregar? Descrição da peça, número da peça, o defeito. Em alguns casos, preço de custo para facilitar a vida do orçamentista, depende da oficina, a gente vai ver em que ponto do processo que isso é melhor de ser feito. E assim eu vou fazendo ao longo do processo inteiro. O que eu estou fazendo com isso? Construindo qualidade. Quando eu construo qualidade, eu agrego valor. Quando eu agrego valor, eu consigo fazer com que o meu cliente perceba isso no final. E tem uma coisa, né, que eu já observei, eu aprendi isso quando a minha esposa ela teve loja de colchão, né? Então ela participava desses workshops, né, de lojistas, né? E um conceito que ela aprendeu e que eu aprendi com ela é que o vendedor, a primeira coisa, né, já vamos deixar bem claro aqui, qual que é qual é a principal missão nossa? Qual é o principal negócio nosso? Vamos ver se vocês sabem dizer, se vocês estão ligados aí no que a gente falou até agora. Qual que é o nosso principal objetivo? O que é? Como é que é? Deixa eu tentar encontrar a palavra melhor. Vendas. Oi? Vendas. Então, já entreguei tudo ouro, né? Comecei a falar de loja de colchão, aí já entreguei. Mas assim, é o seguinte, muita gente confunde, né? O nosso produto, que na verdade é um serviço, né? Não é consertar carro. Perdão. A nossa principal atividade, essa palavra que eu queria encontrar. A nossa principal atividade não é consertar carro. Consertar carro é o nosso produto. Vender roupa, vender colchão, vender sapato é o produto da loja. Mas a principal atividade de qualquer empresário, de qualquer empresa, é venda, né? Venda é a principal atividade. A não ser que você seja funcionário. Eu fui funcionário durante muitos anos. A partir do momento que eu entreguei a carteira profissional lá e carimbou, né, a demissão, a saída, e eu me tornei empresário, para eu sobreviver, eu tenho que vender alguma coisa. E a nossa principal atividade é vendas. O nosso produto é o serviço. Então, o que eu estava falando a respeito da loja de colchão? O vendedor, seja ele de colchão, seja ele de roupa, ele começa a trabalhar para você antes de vender. Então, é um conceito de vendas importante, né? Como que eu começo a trabalhar para o meu cliente antes de vender? Qual é o objetivo? Eu começar a construir na cabeça dele
um conceito, começar a construir na cabeça dele o valor do meu serviço. Como que eu faço isso? Como que uma vendedora de roupa faz isso? Quem Cria sabe? uma necessidade? Não. Vocês vão dar risada, mas pode observar. A vendedora de roupa, quando você entra na loja, ela começa a trabalhar antes para você, antes de você comprar, ela nem sabe se você vai comprar, mas ela começa a descer a prateleira inteira, não começa? Sim. Ela puxa, experimenta, ela está trabalhando e você está percebendo isso. Né? Pô, se eu não levar nada, ela vai ter um maior trabalhão de dobrar isso de novo. Né? Muita gente nem liga, né? Fala, não é problema meu. Mas a maioria cria ali uma empatia com a pessoa, né? Por quê? Porque ela está tirando toda a prateleira, jogando em cima do balcão ali, fazendo aquela bagunça toda, ela está trabalhando para você. Esse é o conceito que fica dentro da tua cabeça. Se você não levar nada, algumas pessoas vão se constranger. E é esse o objetivo dela, te constranger mesmo. Porque você chamou ela para trabalhar ali, ela vai vender para você. Esse é o conceito que eu aprendi lá com essa turma de vendas. Né? Eu acho bacana, porque a gente consegue fazer isso também dentro do nosso negócio. Como que eu começo a trabalhar para o cliente antes de vender o serviço para ele, antes dele dar o ok, antes dele aprovar? O que a gente faz hoje? Encapa o volante, encapa o banco, encapa a manopla de freio, a manopla de câmbio, a alavanca de freio, disponibiliza um cafezinho para ele, disponibiliza uma salinha de espera, se for o caso. Então é uma série de detalhezinhos bobo, né? Hoje em dia, até por necessidade, né? Da questão aí da pandemia, mas ele está vendo você se desdobrar ali, está vendo você trabalhar, tá vendo, dá um certo trabalho ali, né? Você, na recepção, enquanto tem alguém atendendo ele, tem outro ali já encapando o banco, porque às vezes você nem sabe se o cara vai deixar o carro ou não, mas às vezes você precisa manobrar o carro, sentar para ver, abrir a ficha, ver o odômetro. São pequenas coisas que vão se somando, eu estou falando só um pitaquinho, tá? Em cada processo desse aí, tem algo para se agregar que lá na frente, o valor que você cobrar, muito dificilmente o cara vai ter o argumento de falar para você está caro. Beleza? Faz uma pesquisa agora de quantas pessoas estão tendo nessa época reprovação de orçamento por preço. Vamos ver como é que está. O Guilherme tá pedindo para fazer uma pergunta, né, para a gente interagir aqui. Quantas pessoas hoje, né, a gente está com 24 pessoas aqui na aula, quantos de vocês podem nos dizer, pode abrir, com relação à dificuldade de aprovação de serviço? Você está tendo a reprovação por preço aí. Reprovação por preço. Tem alguém que enfrenta um pouco, mais ou menos, ou muito essa dificuldade? Tá todo mundo aprovando fácil hoje? Ô, Marcos. Eu enfrento bastante isso. Peterson, lá já é. Ô, Marcos. Pois não? Eu também, quase todo dia, enfrento esse tipo de problema, né? Problema não, né? É uma situação que eu vejo que a gente passa mesmo, não tem jeito. Mas é aquilo que você falou, a gente vai trabalhando o cliente na questão do atendimento, né? Passa uma transparência para o cliente, mostra, fala que o produto é de qualidade. É aquilo que você falou, a gente tenta vender. Mas nesse momento agora, as aprovações não estão sendo realizadas. Tá. Tá muito difícil. Antes era melhor. Tá. Isso Porque não é. também subiu muito, né, o preço das coisas. Óleo, por exemplo, dobrou o valor. Peças de ferro e aço absurdos, terminais, coisas pequenas, viraram assim
coisas, preços absurdos, né? Então, a gente tem que repassar, não tem outro jeito. Uhum. E aí acaba que assusta um pouco, né? Até Teve. você explicar que o frete dobrou de preço, até você explicar que vem fora do estado, até você explicar tudo isso, eles relutam um pouco para aprovar. Certo. Então vai ser uma das missões do curso, vai ser a gente dar ferramentas para que esse argumento seja eliminado, é impossível, né? Mas pelo menos mitigado, né? Pelo menos diminuído a um nível mínimo, ok? Porque ninguém quer ficar fazendo orçamento, fazendo o orçamento. Se você fez o orçamento, você fez o diagnóstico, né? Se você fez o diagnóstico, você teve tempo, teve trabalho, ficou responsável pelo carro do cara, ele ocupou teu espaço, teve custo, né? Então ninguém quer ficar tendo problema de aprovação. Então a gente vai anotar isso para que a gente trabalhe firmemente em cima de melhoria da condição de aprovação, beleza? A gente tem bastante material, bastante conteúdo para mitigar isso daí, beleza? Beleza, Marcos. Tranquilo? Beleza, Marcos. É que o meu ramo ele é um pouquinho diferente, não é oficina de carro, ele é hidráulica, né? De caminhão pesado, mais ambulante e tudo mais. Mas a gente está tentando adequar aqui, vou ver o que dá para pegar. Legal. Você ia perguntar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Bom, até aí beleza, né? Então nós não vamos entrar a fundo, mas alguém já descobriu se dá para acrescentar ou tirar mais alguma caixinha aí? Vocês ficaram olhando aí para a tela. Marcos, Oi. eu vejo que esse processo é um processo, né? Como se fosse um fluxograma, né? Sim. Ele começa com o dono, Tá. aí o principal chave ali é o atrair e termina no atrair. Sim. Entre esses dois atrair, nesse momento agora, tá? O que você diz sobre o marketing digital? Porque o que está acontecendo com o cliente? Mesmo que eu passe para o cliente que a minha empresa é uma empresa de qualidade, transparência, satisfação garantida, o cliente não vai ter volta, ainda por R$ 10 ele troca por outra oficina, né? Não é comum, tá? Para mim. Mas quando isso acontece, eu fico muito chateado. Então não tem que ter alguma coisa entre esse atrair e atrair, porque hoje está tudo tecnológico. Para você ter ideia, esse MS eu já vejo que não funciona mais, tá? Que aí faz parte do pós-venda. Será que a gente não tem que partir para o marketing digital, uma coisa assim de... hoje eu trabalho muito com Google Ads, né? A gente não tem que partir para essa coisa, para essa fazer postagens para o cliente falar, puxa, olha, a oficina onde eu faço serviço, ele está me dando a chance assim de me dar um alinhamento grátis, ou você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então, será que não tem alguma coisa entre o atrair e o atrair que tem que ser colocado dentro desse universo que você falou, internet? É Luiz, né? Luiz Carlos, né? Isso, Luiz Carlos. Viu, Luiz? Depois de você, né, a atração de clientes é o início, é o segundo tópico, né? E o último. Eles estão interligados. Após quando você executa o pós-venda bem eficiente, você retroalimenta o teu processo. E a gente vai ver o porquê. Aqui na atração, quando a gente entrar nesse fluxograma aí que você disse bem, né? Realmente
é um fluxograma, é como o nosso negócio, ele é como se fosse uma linha de montagem, né? Ele é literalmente um processo, né? Com começo, meio e fim. A fase de atração, hoje, ela é basicamente, vamos dizer assim, 90% dela é marketing digital. Não existe nada entre o atrair e o atrair, porque o marketing é a atração. E hoje, obviamente que não existe mais aquele negócio de fazer panfleto, deixar um pouco na padaria, dar 5.000 panfletos para os meninos distribuir na rua. Isso não existe mais porque criou-se o panfleto digital, que são distribuídos aí via... Hoje o que funciona bastante, funciona mais para o nosso setor é o Instagram, né? Já foi forte o Facebook, o SMS acabou, ninguém está mais dando bola para isso, o WhatsApp, né? Mas o WhatsApp não pode ser trabalhado numa situação onde você sai disparando um monte aí à torta e à direita, porque você acaba... Eles travam. Isso acaba queimando o teu negócio, né? O WhatsApp é para você tratar com aquele cliente já que é fiel com você, né? O marketing digital, a gente vai tratar especificamente desse camarada aqui, ó. Então eu pediria para você anotar essa dúvida e cobrar da gente na hora de entrar aí no processo, tá bom? Para a gente não entrar muito a fundo, que não é o objetivo hoje, entrar a fundo aí em cada caixinha, tá ok? Ok. Fechou? Mas vocês estão me escutando bem? É o Guilherme falando aí, pessoal. Tá. Oi, Guilherme. Oi, tudo Sim. bem? Referente ao marketing digital, o que eu vejo que pode estar acontecendo com você é o que aconteceu comigo também. No começo eu fazia o marketing digital da minha empresa e também trabalhava no Google Ads. Essa palavra ela vai aparecer várias vezes no curso, Google Ads e persona. A persona você precisa estar muito bem definida para a sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa de preço e trabalha por volume, se é uma empresa de solução e preço é deixado um pouco de lado e você vende a solução para o seu cliente. Então, quando a gente está no Google Ads, a gente precisa ter bem definida essa persona, o raio de atuação, a renda per capita dela, quantos carros que ela tem na família. E quando a gente tem um direcionamento errado no Google Ads, vem uma persona errada para dentro da nossa oficina, que ela está procurando o quê? Uma peça de baixa qualidade, ela está procurando uma solução imediata, uma troca de disco, uma troca de pastilha sem trocar o disco, aí aumenta a sua reprovação de orçamento. Então, o atrair, ele começa no marketing digital, mas o marketing digital ele também tem que ser refinado. E aí é uma questão de tentativa. No marketing digital não existe certo ou errado, existe tentativa. Eu vou promover na região de um raio de atuação de 5 km. Legal, deu resultado. Não deu resultado. Vou abrir um raio de atuação de 10 km e assim por diante. Então, procura um pouquinho estudar a persona. Quem você quer dentro da sua oficina? Qual que é teu público-alvo? Isso tem que ser refinado e retroalimentado toda vez. Toda campanha que você fizer no Google Ads, você precisa definir novamente isso para ter uma aprovação de ordem de serviço maior do que vem tendo hoje. Beleza? Beleza. A gente entra mais a fundo nisso que o Guilherme falou aqui no capítulo 9, beleza? Ok. Show de bola? Então vamos lá para o terceiro conceito. E aí a gente encerra essa noite, né? O terceiro conceito, daquela questão que a gente estava falando dos 3 conceitos que a gente trouxe para o curso de neurociência, né? Esse daí, né, o terceiro é a oficina que eu vejo, eu crio. Então a oficina que você tem hoje é aquela que você está enxergando aí dentro da tua cabeça. Como é que a gente vai
começar a entender esse conceito doido, esse conceito maluco aí. Vamos fazer aqui um mapa mental, ok? Aquilo que eu vejo, eu crio. Como? Eu crio aonde? Eu crio no mundo, né? A realidade, ela é percebida de várias formas. Existe a realidade real, né? A realidade material, ok? E existe a realidade que está dentro da cabeça de cada um, por mais maluco que pareça. Mas nem todo mundo enxerga a realidade como você enxerga. Você enxerga de uma forma particular. Então, esse conceito ele é verdadeiro, tá? Aquilo que eu vejo, eu crio. Ou seja, eu crio um mundo paralelo ao mundo real, ao mundo material. Só que eu construo essa realidade material a partir daquilo que eu enxergo. Então, o mundo imaginário, ele imprime no mundo real. Então, você está aqui dentro do mundo que você imagina na tua cabeça. Beleza? Então, eu sou o que desse mundo? Eu sou um cidadão desse mundo. Nós somos um cidadão do Brasil. Nós somos um cidadão do mundo que a gente vive. Beleza? Lembrando que tem duas faces desse mundo. O real, material, e o que a gente enxerga. E o que a gente enxerga, a gente projeta na realidade. Se eu, olha só a palavra, né? Se eu vivo nesse mundo, eu sou um cidadão desse mundo, ok? Se eu sou um cidadão desse mundo, eu faço coisas que um cidadão desse mundo faz. Fechou? Aí para aí para eu citar um exemplo da vida real. Eu conheço um cara que chama, o nome dele é engraçado, é Jerônimo Teme. Eu conheço esse cara e ele já me contou uma vez essa história. Ele tem um casal de filhos gêmeos, Carol e João. São gêmeos, né? Mesmo pai, mesma mãe. Ele contou que chegou um dia na casa dele e o molecado lá tinha feito uma arte, uma bagunça geral. Ele ficou bravo com os dois, botou os dois de castigo dentro do quarto. Então, vocês vão ficar de castigo para pensar no que vocês fizeram. E fechou a porta e saiu. Os dois ficaram lá no mesmo quarto, só que a menina, a Carol, começou a berrar, a chorar. E o outro, o João, começou a dar risada. Ficou de boa. O que eu estou querendo dizer para vocês em relação a isso? Na cabeça da menina, da Carol, ela estava de castigo. Então, na cabeça dela, quem está de castigo tem que sofrer, tem que chorar. Ela estava ali de castigo. Então, no mundo dela, ela estava chorando, sofrendo, então ela tinha que ter aquele comportamento. E o menino, por que ele estava rindo, sendo que ele estava na mesma situação? Porque na visão dele, ele estava enxergando uma coisa boa. Pô, eu vou ficar de boa aqui no meu quarto por meia hora assistindo televisão. O que tem de mais isso, né? E ainda rindo da minha irmã que está chorando. Então, na cabeça dela, a situação era a mesma. Só que na cabeça dela a situação era ruim e na cabeça do outro a situação era boa. E eles criaram duas realidades diferentes para a mesma coisa, que era ali o castigo do Jerônimo lá em cima dos dois. Percebe o que eu estou querendo dizer com isso? O mundo que a Carol projetou tinha que ter sofrimento porque ela estava de castigo. E do menino, não. A menina, normalmente, ela já ficaria meia hora assistindo televisão de boa.
pai simplesmente falou que ela estava de castigo ali, ela tinha que ficar ali, não podia sair. Então, para ela, isso era um sofrimento, para o menino, não. Trazendo para um aspecto mais da vida adulta, né? E depois a gente parte para o negócio. Vou tentar aqui ser o mais justo possível com homens e com mulheres. Então, não leva em consideração a questão aí se é homem ou se é mulher. Tá? Pessoa, vamos falar de uma pessoa que busca um relacionamento. Só que no mundo que essa pessoa enxerga, todos os outros, vamos supor, que sejam, para ficar mais fácil o raciocínio aqui, né? Mas tanto faz, tá? Uma mulher que acha que nenhum homem presta. Então, no mundo dela, né? No mundo que ela vive, nenhum homem presta. Então, ela é uma cidadã de um mundo cercado de canalha. Poderia ser ao contrário também, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil aqui. O que essa mulher faz? Coisas que uma mulher que vive no mundo onde os homens não prestam faz. Então, se ela encontrar um cara legal e passar a sufocar, né, essa pessoa, a tendência é ela destruir esse relacionamento, é ou não é? Porque às vezes o cara é bacana, mas ele não consegue provar isso para ela, porque ela tá na cabeça dela que ninguém presta. Então ela vai ficar em cima do cara a hora que ele chega, a hora que ele sai, fuça o celular, fuça a bolsa, faz a vida do cara uma tortura. Uma hora ela perde esse cara, né? Por quê? Porque ela faz coisas que uma pessoa que vive nesse mundo faz. Quando ela faz isso, o que acontece? Lembrando que é ela ou ele, tá? Ninguém, isso vale para os dois. Ela tem esse resultado. Ela tem coisas que as pessoas que fazem isso têm, ou seja, o cara vai embora. Quando isso acontece, aí é que vem o grande problema. A gente usou um exemplo de criança, um exemplo prático da vida adulta, né? E depois a gente usa, se eu for citar alguns exemplos da vida profissional, vocês vão ficar... a gente vai se ver muito nesse... Talvez eu dê tempo de citar uns 2 ou 3 exemplos da nossa área, tá? Às vezes vocês vão se identificar muito. Mas voltando aqui na questão, qual mágica que vocês acham que acontece quando essa pessoa, depois de sufocar o outro, né, no relacionamento, por acreditar que nenhum presta, né, nenhum homem presta, todos são canalhas, né? Aí esse cara vai embora. Que mágica que acontece logo em seguida? Quem que consegue dar um chute aí? O que ela fala? Dá licença. São todos iguais mesmo. Andressa. Homem nenhum presta. Ela fala assim, não falei... Eu não falei que ninguém presta. Ela prova a teoria dela. Prova a teoria dela. Então, aqui voltamos ao pensamento, gerando um sentimento que eu sinto que ninguém presta, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. No meu mundo, no mundo que eu vejo, ninguém presta. Então eu tenho esse sentimento. Aí eu faço coisas subordinadas a esse sentimento. E aí eu tenho resultado. Tem a lei da atração também, né? O que acontece quando um cara que vai atravessar uma corda bamba, o que ele evita? Ele tem um objetivo, que é chegar lá no outro lado. Ele tem que atravessar a corda. Jamais ele vai olhar para baixo. Olhar para baixo. Né? Por quê? Ali está o medo dele. Né? Se ele olha para baixo, ele se destrói, né? Ele destrói toda a confiança dele.
E aí ele cai, né? Fechando então, você tem aquilo que falaram aí, não lembro agora, acho que foi a Andressa que falou, né, Andressa? Você tem o reforço. E quando você tem o reforço, você prova a tua teoria, aumenta a percepção daquilo que você vê. Então você reforça o mundo que você criou e você fica preso. Quanto mais você vê, alimentou daqui, ó, você viu mais. Quanto mais você vê, mais você cria. Quanto mais você cria, mais você é cidadã daquele mundo que você criou. Quanto mais você cria, mais você é. Quanto mais você é, mais você faz. Quanto mais você faz, mais você tem, mais você reforça. E aí você fica preso em um ciclo, né? Que é o ciclo da realidade. E esse ciclo da realidade, ele pode ser positivo ou negativo. E ele é o ciclo que você vivencia dentro da tua empresa também. A gente chama de autossabotagem quando é negativo e de estímulo para crescer quando é positivo. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, se esse reforço que você teve aqui, se o resultado que você teve aqui foi positivo, você vai reforçar de que você está no caminho certo. E aí você tem o ciclo que a gente persegue, que a gente quer. Trazendo para o nosso mundo empresarial. Vamos pegar, por exemplo, a situação do empregado. Então, se coloca na posição do funcionário. Se no mundo dele, se no mundo que ele vê, no mundo que ele enxerga, nenhum patrão presta porque está querendo explorar, né? Está querendo furar o olho dele. Qual a tendência desse cara? Se ele é um cidadão que pensa assim, ele é um cidadão desse mundo, ele tem esse sentimento, ele vai fazer coisas que o cidadão desse mundo faz. O cara chega, o chefe dele, o patrão dele chega, preciso de uma ajuda aqui para soltar esses 2 carros que estão aí, é sexta-feira, tá dando 5 horas da tarde, talvez a gente tenha que esticar um pouquinho mais até às 7 para poder entregar esse carro e eu não ter problema com o cliente, ou então eu venho aqui na oficina amanhã cedo para abrir a oficina, para entregar esses 2 carros, para eu não frustrar o meu cliente e não perder esses clientes. Se ele está conversando com um funcionário que acha que todo patrão quer explorar ele já tem a resposta pronta ali, né? Cara, se fosse ontem ou se fosse amanhã eu podia, hoje eu não posso, né? Não é assim que acontece? Amanhã eu podia, né? Mas se fosse ontem eu podia, amanhã eu ia, hoje eu não posso, cara, porque beleza. Aí você é esse funcionário, vamos supor, né? Aí quando você tem a oportunidade de promover alguém, você tem lá uma listinha, esse cara vai ficar de fora, não vai? E aí, o que ele faz? Não falei que ninguém prestava? Ó, só os caras da panelinha lá que é o queridinho do dono, é o pessoal que vai ser promovido. Ele não enxerga, ele não enxerga isso. Né? Do lado do dono, agora do nosso lado. Se a gente acha que nenhum funcionário presta, quando que a gente vai ter uma equipe boa? Fala para mim, quando? Nunca. Porque se no mundo que você vive, tá certo que não é fácil achar funcionários, né? Colaboradores. Eu sou da antiga e ainda falo funcionário, não esquenta a cabeça, mas se no teu mundo nenhum funcionário presta, todo mundo quer fazer hora, quer furar o teu olho, né? Quando você encontra, se você por acaso encontrou um funcionário que tem
aquilo que você busca, só que você se comporta como um patrão que não reconhece o esforço, um patrão que desconfia de tudo, não delega, né? E aí você reclama que você tem uma empresa pesada nas costas, né? E aí você não delega essa carga porque você desconfia, né? Aí esse cara, ele vai ver a oportunidade de crescer na tua empresa? Dificilmente, né? Então, o que você vai acabar tendo na hora de tentar formar uma equipe? Se você tem lá um cara que valeria a pena ou dois, na primeira oportunidade ele vai embora, porque ele não enxerga ali possibilidade de crescimento, ele não enxerga o ambiente que ele gostaria, não enxerga reconhecimento. Aí, a partir do momento que ele sai, o que você faz? Você tem o reforço de que no nosso setor não tem ninguém que presta. No nosso setor não tem nenhum funcionário que presta. E aí você fica preso nesse ciclo, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o objetivo, às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, o maior problema de uma empresa está na raiz. A gente tem que se examinar, se avaliar, porque se você não... Vamos supor que você está preso num ciclo que seja de autossabotagem. Quando que você vai conseguir ter um resultado? Se você está preso num ciclo de autossabotagem, né? Você tem que modificar a tua visão para que a coisa comece a fluir, né? Para que você comece a ter aquela coisa que a gente também falou, tá tudo amarrado, né? Que a gente falou no primeiro conceito. Eu quero mudar o resultado, mas eu não mudo a origem. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. E aí eu tenho o mesmo resultado. Pra gente, né, vale tudo, né? Não adianta, por exemplo, a gente está no início do processo, a gente é o general, não adianta a gente reclamar com o time, com os funcionários, né, que o dia está quente, está frio, reclamar do Lula, do Bolsonaro, do fornecedor. Se você criar uma política de reclamação, o resultado não vai ser legal. Então a gente costuma falar que assim, a reclamação ela sempre sobe, ela nunca desce. Então se o mecânico tem um problema, ele vai reportar para o chefe de oficina reporta para você. Mas você não reclama com o mecânico, beleza? Se você tem um problema com o fornecedor, às vezes nem com o chefe da oficina você vai reclamar, você vai detectar o problema. Mas quem tem que resolver muita coisa é você, não tudo. Você resolve só aquilo que o teu time não consegue resolver. Um problema de fornecedor você vai tratar diretamente com o gerente ou com o dono da autopeça. Aí é dono com dono. E você resolve o problema sem causar mais problemas para a tua empresa. A gente está falando sobre essa questão do ciclo, né? O Guilherme falou alguma coisa aqui a respeito de cliente persona. Quem já, se não for essa pessoa, né, espero que não seja, né, mas quem já presenciou um dono de oficina falando que os clientes deles não são bons? Né? Quem já presenciou isso? Eu conheço alguns que falam isso. O cliente é tudo filha da mãe, chorão, o cliente é ruim, né? O cara não quer pagar, quer tirar o carro sem pagar, reclama. O cara está reclamando do cliente dele. Percebe? Ele está reclamando do cliente. No mundo dele, nenhum cliente presta. A probabilidade dele só receber cliente ruim é altíssima, porque ele mesmo gera isso. Como que
nesse caso específico, na prática, mudaria isso? A gente falou de cliente persona. No marketing, existe como você mirar a energia da tua propaganda, né? Vamos supor que você vai lançar uma campanha. E essa campanha, ou um post, né, uma postagem, você quer direcionar para um tipo de público que você deseja. Eu trabalho com carro da linha Premium. Então eu vou determinar para a inteligência do Google ou do Facebook que essas postagens cheguem para esse tipo de cliente, para que eu tenha mais dele. Não, mas o meu cliente é nível normal e o meu foco é suspensão. Então, você vai atrair cliente usando... Mas aonde que nasceu essa necessidade, né? Nasceu na tua percepção. Não adianta você ficar reclamando que nenhum cliente presta. Começa a trabalhar para que você atraia clientes que interessem para o teu negócio. Eu quero classificar nível de injeção eletrônica e clientes que tenham uma faixa de carro do ano tal até o ano tal, né? Dá para você customizar tudo no nível de marketing digital. Até a classe, até quanto que o cara ganha, né? Por exemplo, a margem de salário, a margem de idade do cliente. Entendeu? A transformação. Não adianta ficar lá reclamando que os clientes que vêm é tudo com carro antigo, com 180 mil quilômetros rodados, não tem dinheiro para gastar com o carro e quer consertar e quer que você conserta sem... quer que você compre o problema dele, né? Quer que você conserte, mas ele não quer gastar. Você não quer cliente desse tipo? Então você tem que fazer coisas para que clientes com perfil, com a persona que você almeja para o teu negócio, sejam atraídos. E não é mágica, né? Nós estamos falando de ferramenta de marketing. Beleza? Com relação a esse ciclo aí, a gente pode citar inúmeros exemplos. Quer ver assim, tem mais uns 5 minutos aí, 10 minutos? Quer ver um exemplo de realidade, diferenças, né, no exemplo, diferentes exemplos de realidades diferentes? Aconteceu hoje, comigo e com o Guilherme aqui, a gente até deu risada, né? A gente vive no Brasil, né? Então nós somos, eu sou um cidadão do Brasil. E o que aconteceu hoje, né? A gente chegou aqui no estacionamento, né, do prédio, e lá tem umas roletas, né, que a gente tem que passar, de vidro. Pô, o cara deve ter gastado uma grana para montar aquele projeto ali, né? A gente passa um cartãozinho e aí libera a catraca para virar, para você poder entrar pelo estacionamento e subir até aqui, até a sala. Quem não tem esse crachá tem que ir até a portaria para fazer um crachá para passar pela roleta, pela frente do guarda ali. Adivinha o que o brasileiro faz, né? O Guilherme entra com a minha carteirinha, me dá, passou, aí ele passa como se ele fosse aí, vira a catraca de novo, passa a carteirinha para mim, eu passo e entro junto com ele. Deu jeitinho brasileiro, né? Tá tudo ok fazer isso aqui, né? Entre aspas, né? Demos um jeitinho. O certo seria eu subir e pedir para ele ir lá para a portaria para fazer o crachá para poder entrar. Se fosse na Alemanha ou no Japão, talvez o comportamento não seria o mesmo do brasileiro, né? Então são realidades, são visão de mundo diferente, né? Eu tive um professor que era Nisei, no Senai, e ele falava que quando ele viajava para o Japão, ele tinha dificuldade lá, porque ele ia atravessar a rua, ele olhava para ver se vinha carro. Se não vinha, ele ia embora. É o que a gente faz aqui, né? Só que ele chegava no meio da rua, no meio da travessia, tinha um monte de japonês atrás mandando ele voltar. Não é pedindo, não. Os japoneses do outro lado da rua e o
e os que ficaram mandava ele voltar. Por quê? Porque naquela realidade, na realidade que eles vivem, não é ok você atravessar a rua estando, só porque não vem carro, você pode atravessar no teu farol vermelho. Lá não, a hora que abriu o farol para o pedestre, aí eles atravessavam. Aqui você dá uma olhadinha rapidinho para um lado para o outro e vai embora, né? É só um exemplo bobo, né? Existem as consequências para quem se comporta de um jeito e existem as consequências para quem se comporta do outro. E aí tudo na vida é assim, né? E a gente fica, às vezes, com muita dificuldade de quebrar esse ciclo da realidade. A gente está preso nisso daí. Então, quanto mais você vê, mais você cria, mais você mais você faz e mais você tem. Quanto mais você tem, mais você reforça aquilo que você vê. É algo interessante e muito forte no comportamento da gente. E é algo que a gente consegue, a partir do momento que você tem conhecimento, você consegue modificar. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que eu não me recordo agora se tem mais alguma coisa depois desse slide. Não, é só o resumo mesmo, né? A gente falou pouco, acho que a gente não chegou a falar muito sobre liderança, né? Mas o que acontece? O nosso negócio, ele é geralmente, né, a maioria das oficinas é formada por pessoas da família, né? Às vezes marido, esposa, pai, filho, irmãos, né? Alguns são sócios, né? São 2 sócios, um administra a parte operacional e a outra a parte administrativa. É preciso haver uma interação. Então, esse conhecimento que a gente vai buscar passar nesse curso vai buscar aproximar essas duas visões, porque por ser muito técnico e por literalmente ser responsável pela entrada de caixa, ele tende a querer tomar muitas decisões sozinho. E o outro, que cuida da parte gerencial, né, da administração da empresa, às vezes ele pode ser sobrepujado pela interferência do técnico. Existem oficinas que são ao contrário, né? Às vezes a maior força está na administração e essa administração não enxerga também as dificuldades do técnico. E como são 2 pernas do mesmo corpo, né? Por isso que o nome do curso é a mecânica da oficina. Porque você tem a mecânica do carro, onde a maioria que é técnico e administrador, né? Entre aspas, né? Porque não tem como você ser bom, né? Nas 2 pernas, né? Você cuidar dos 2 pilares, né? Tanto a administração, tanto a gestão técnica quanto a administrativa, dentro da mesma cabeça. Eu nunca vi nenhuma oficina onde o cara ele tem tempo para ficar debaixo do capô e tem tempo para ficar atrás da mesa e resolver tudo. Até agora eu nunca vi. Então você precisa de 2 forças. O problema é que quando essas forças querem se anular, e aí dá ruim, né? Mecânica do carro e mecânica da oficina, mecânica do negócio. São 2 pernas, né, do mesmo corpo. Não tem como você correr tendo uma perna mais forte que a outra. Se você tentar correr igual ao teu concorrente, por exemplo, né, numa corrida ali, e você tem uma perna mais fraca que a outra, você tropeça e cai. Esse que é o raciocínio, né? Então, no que se refere à parte de liderança, o que eu tenho para falar para vocês nesse capítulo é que a gente vai buscar
como existe a possibilidade de harmonizar as duas lideranças, né, da oficina, tanto a técnica quanto a administrativa. E a gente vê muito problema em muitas oficinas nesse quesito. Quando o técnico não tem a visão de que o outro também é importante, ele acaba tomando decisões lá embaixo, com relação à venda, com relação à compra, ferramentas e contratação e tudo mais. E às vezes acontece o contrário também, onde você tem lá um administrativo que não consegue enxergar ali a dificuldade da pista, né? Se você for falar a respeito de uma fábrica, por exemplo, a produção, ela é a espinha dorsal, né? A produção. O restante, todas as outras áreas são suporte à produção, ok? Então, quais são as outras áreas? Financeiro, RH, almoxarifado, finanças, logística, marketing, todas as outras áreas da fábrica, elas são suporte à produção. A produção é o principal. No caso da oficina, do nosso negócio, a gente não pode afirmar que todas as outras áreas que tem em volta têm que dar suporte à produção. No nosso caso, muitas vezes a produção também precisa dar suporte ao financeiro, no sentido de interação, no sentido de equilíbrio. Lembrando que o ideal é as forças serem equilibradas, né? As pernas terem a mesma força. A fisiologia do aprendizado a gente aprendeu, a gente verificou, né? O que se muda antes para alterar o resultado, que é o pensamento, e a oficina que a gente vê, a gente cria. Na próxima aula, né, a gente vai falar de base de dados. E o que a gente vai ver? É importante eu controlar a data de aniversário do cachorrinho do dono? Quais são os dados importantes que eu preciso controlar? Vamos ver um pouquinho sobre LGPD, né, que está entrando aí, Lei Geral de Proteção a Dados. Então a gente vai entender como que isso nos afeta, né, aqui no nosso negócio. Pessoal, faltam 4 minutos. Eu gostaria de saber aí de vocês se todo mundo entendeu ou se tem alguém que quer passar alguma informação ou fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Pode abrir aí o microfone e se desejar a câmera. Não deixa eu ligar o grilinho aqui não, né? Senão vai começar a... Alguém aí quer falar a respeito do que foi dito? Tem alguma sugestão para a próxima aula? Tá todo mundo acordado aí? Sim. Para mim foi muito claro. Foi tudo muito claro. Andresa Castro, você está em São Paulo, Andresa? Estou em São Paulo. A gente deve ter algum parentesco aí distante, né? Que eu sou Marcos Castro, né? Então, Andresa Castro. Então, pode ser. Se alguma... A gente é primo, hein? Não sabe, né? Pode ser. Cadê aqui? Deixa eu ver. Peterson. Deu para entender direitinho. Aqui está Marcato Hidráulica. Esqueci seu nome, perdão. Kelly. Wagner. Senhor Luiz. Lúcia. Como é que tá aí? Tudo tranquilo. Perfeito, excelente. Valeu aí, deu para associar. A gente não falou muito sobre oficina, né? Mas são conceitos que a gente julga que é importante para abrir um pouco a nossa cabeça aí e ver se o problema não está no começo, né? Se o problema não está no começo. Né? Exatamente. Tá bom? Mandando agora o PDF da primeiro capítulo da apostila. Sim. Tá
O Guilherme está lembrando aqui que vai mandar no grupo o PDF da apostila, tá? Do primeiro capítulo. Tá, Beleza? beleza. Marcos, queria só dizer aí que eu achei muito legal aí essa seu otimismo, né? Você tem uma energia muito legal para passar as coisas de forma Claro, né? de otimista, clara, dentro da neurolinguística. Tudo que você usou é tudo baseado em você acreditar, fazer acontecer e ir em frente, né? Muito legal mesmo. A gente, assim, pelo menos é o que eu espero diante desses momentos que a gente está passando aí nesses últimos 2 anos, né? Que a gente quer crescer, quer ter cliente, quer agradar, quer ter qualidade, quer ter excelência, entendeu? E é como eu falei lá no Zap. Eu tenho certeza que tanto você quanto o Guilherme, na expertise de vocês, vai nos fornecer aí um aprendizado muito bom. Quero Legal, agradecer Luiz. mesmo. Fiquei muito feliz aí dessa primeira aula aí, tá? Nossa, isso pra gente é bem, isso é combustível, né? Pra gente poder Sim, continuar, né? E procurar fazer melhor cada vez mais, né? Eu me recordo agora, no início da aula, que a gente tocou na questão da aprovação, né? Dificuldade de aprovação. Poxa, dá uma olhada, né, nisso aqui, ó, que a gente mostrou agora, né? Se sim. na hora que eu vou montar meu orçamento, ou na hora que eu estou, sei lá, recebendo meu cliente, eu já tenho a crença de que vai ser difícil aprovar, o que vai acontecer? Né? Não vai aprovar. A chance Não de não vai aprovar, aprovar. você está aumentando a chance de não aprovar. Se no teu mundo, né, isso é forte, né, o bastante para dizer que toda vez que a gente vai se referir a algum comportamento de alguém, ou algum processo, é tão forte que toda vez que a gente fosse começar a frase, a gente tem que começar a frase assim, ó, no meu mundo, no mundo que eu enxergo, é difícil de aprovar orçamento. Entendeu? Se no teu mundo é difícil de aprovar orçamento, então você vai ser um cidadão daquele mundo. E você vai fazer coisas que o cidadão daquele mundo faz. Num mundo onde é difícil de aprovar orçamento. Como resultado, você vai ter dificuldade de aprovar. E muitas vezes você não vai aprovar. Quando você não aprova, você reforça que é difícil de aprovar e aí o negócio começa. O que tem que fazer? Eu vou falar uma palavra mágica aqui, perlim pim pim, e a próxima vez eu vou aprovar de boa. Não. Você tem que começar a pensar o que você pode fazer para que a operação de aprovação se torne mais fácil. Então, tem alguns mecanismos que a gente vai passar no curso, mas você também é inteligente o suficiente para criar dentro do teu processo essa expertise. O importante é não fazer a mesma coisa, porque se continuar fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado, né? Ou seja, dificuldade de aprovação. Beleza? É que a gente quer que 100% seja aprovado, né? Uma ou outra aprovação, lógico que, mas... O que a gente sabe é que não vai ser 100%. Mas o que a gente não quer é que seja 40%, né? Isso, exatamente. Eu não tô chorando as pitangas, não é isso. Aham. Eu só tô, exemplificando uma situação que a tentando gente melhorar, passa. Isso não é dificuldade de uma oficina. É dificuldade de um monte de oficina, principalmente por causa da época que a gente está vivendo. Está mais difícil. Está mesmo mais difícil aprovar. Mas se eu acreditar nisso, eu tô frito, né? Outro exemplo que a gente cita, né? Se você tá com frio, cara, vai adiantar você ficar reclamando do frio? Você vai destruir o frio? Porra, tá frio, eu tô morto, eu tô ferrado com esse frio, eu tenho que acabar com esse frio. Cara, você não vai conseguir acabar com esse frio.
você tem que procurar se esquentar, senão você vai morrer de frio. Então Tem você que vai ter que arrumar aberto. isso. Ou você vai atrás de lenha, né? Ou você vai fazer um foguinho, ou você vai atrás de cobertor, você vai ter que agir. Se você ficar reclamando do frio, você vai morrer de frio, né? Né? Porque você acredita que no teu mundo não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. E você tá frio, todo mundo vai morrer de frio. Então ferrou, né? Está difícil de aprovar. Ninguém nega, ninguém é maluco. Por quê? Não está difícil para o nosso setor apenas. Está difícil para um monte de... Imagina para o pessoal de eventos, né? Como é que tá? Se o cara não mudou de negócio, né? Ele morreu, né? A gente ainda, graças a Deus, está num setor onde a gente pôde permanecer aberto, né? E mesmo assim a gente sabe que foi muito difícil. Agora, graças a Deus, a coisa está voltando, né? E a gente está num setor privilegiado, né? Porque agora ninguém consegue, ninguém está comprando o carro zero, está consertando o carro que tem. Então vamos aproveitar. Ninguém anda a pé também. Então vamos aproveitar, né? Marcos, É um negócio pujante. De maneira nenhuma, viu, Luiz? Eu quis falar assim, não, que você está preso, né, num ciclo onde você não aprova. Todos nós estamos. Se bobear, a maioria tá. Só que a gente tem que buscar se esquentar, né? Não vai adiantar ficar Tem que reclamando. ser otimista, né? Ir para frente, né? Não só ser otimista. E trabalhar. Isso. Lembra que tem que ter sabedoria para poder lidar e melhorar. Isso. Se só tiver o pensamento, mas não tiver a vontade, não adianta eu ser só otimista. Eu tenho que ter a vontade de colocar aquilo que eu planejei em prática. E aí eu tenho que agir e aí eu tenho o resultado. É isso aí. Aí você consegue ter um ciclo de estímulo para o crescimento ao invés de um estímulo para se sabotar, né? Show. Maravilha? Maravilha. Pessoal, então Marcos, podemos... Oi. Só uma colocação. Tem pesquisas que apontam, né, que teve um comentário antes ali, o preço aumentou disso, o preço aumentou daquilo. Existem estudos e pesquisas que o valor, o preço em si, fica em terceiro, quarto lugar na avaliação dos clientes. Então, o que nós todos estamos buscando, eu acredito também, que é o que o curso vai nos trazer, é algo que agrega valor para o nosso serviço, para nossas empresas. Então, muita gente foca no valor de venda da peça. E, na verdade, o que você colocou no curso ali também é o seguinte, o valor agregado de uma OS bem feita, né, um orçamento ou algo assim, mostrar para o cliente o que agrega valor, né? Eu achei bem interessante essa colocação. E o programa On Motors traz isso para a gente, né? Quem trabalha com ele é uma ferramenta muito excelente. Bacana, Valdemar. Eu te agradeço. E é por aí mesmo, né, cara? A gente busca nessa situação que a gente vive, né, hoje. Basicamente, somos todos sobreviventes, né? E estamos todos aí de parabéns por termos conseguido vencer até aqui, manter a empresa em pé, né? Que não é brincadeira, né? Nosso negócio. Eu vou só citar um exemplo, se eu puder. A minha ampliação da minha empresa, eu só prestava serviço. Em novembro, em plena pandemia, eu abri a oficina para venda de comércio de peças. Por isso que eu digo que muita gente não pode focar na peça em si, dizer que é um problema. E sim a qualidade de prestação de serviço. Entendeu? Que nem você mesmo colocou. E é o agregado que o teu cliente procura isso. O diferenciado no mercado. Sim. E não o valor em si, né? Sim. Aí o que você citou, né? É verdadeiro, né? Existe mesmo um estudo, se não me engano, acho que foi a Fiesp que encomendou. Se não me engano, tá? Eu já ouvi dados desse estudo que coloca o preço em terceiro ou quarto lugar no ranking de decisões se o cliente vai fechar ou não a compra, né?
Isso mesmo. Em primeiro lugar, vem o atendimento, disparado, né? Em primeiro lugar, o atendimento. Então, aonde que você começa a vender valor? É ali na hora que você cumprimenta o cliente, né? Hoje não é mais aperto de mão, né? Hoje ali vai ser o soquinho, né? Vai ser o soquinho, mas naquele momento ali, né? Imagina, o nosso negócio ele é diferenciado. O cliente, qual é o humor que o cliente chega dentro da oficina, comparado ao humor que o cliente chega num restaurante, por exemplo, ou numa loja para comprar uma calça. Nada feliz, né? Então, o humor do cara que entra dentro de uma loja, ele já entra predisposto a comprar, né? Ele está ali para satisfazer um desejo, ele saiu com aquela decisão. O cara que entra dentro da oficina, às vezes ele está contrariado. O carro quebrou, ele já está atrasado para o trabalho, ele vai gastar um dinheiro que não estava nos planos dele gastar, né? Porque o carro quebrou. Então, às vezes, o humor dele não é dos melhores. Se ele te encontrar com o humor também para baixo, o que vai acontecer? A chance de você construir valor já começou mal, né? Agora, se você consegue acolher esse cliente, né, com um sorriso, fala, meu, eu vou resolver o teu problema. Ele quer resolver o problema dele, né? Ele está ali com um problema, ele quer encontrar um amparo, né? Ele quer ser acolhido. Se você consegue acolher esse cliente de um jeito que ele se sinta bem, opa, já comecei bem, já comecei a agregar valor ali na hora que eu Isso mesmo. cumprimentei o cara, né? Isso mesmo, porque muitas vezes o cliente ele chega com o problema do carro. O problema dele não é o carro no momento. E sim, daqui a pouco, a locomoção até um outro local que ele estava com pressa, entendeu? Então, isso já agrega um valor, entendeu? Então, o primeiro problema do cliente é ele mesmo, e não o carro dele. Então, nós temos que estar preparados para o cliente. Entende? Aí, às vezes... Oi, pois não. Desculpa, Valdemar, te interrompi, pode falar. Não, eu digo assim, o cliente ele vem com um problema, né, do carro, mas o problema não está o carro em si. O carro é a segunda opção. O problema é dele, primeiro, que a gente tem que estar resolvendo, entendeu? É o que eu pego muito na minha empresa. O simples fato de eu pegar um funcionário e locomovê-lo até o trabalho dele, já ganhei o cliente, entendeu? Sim, esse é um exemplo que a gente pode ser posto. Dependendo do cliente e da localização para onde ele vai, às vezes vale a pena você chamar um aplicativo para ele, né? Isso. E agregar isso, né, como valor, e depois você obviamente vai colocar esse custo, né, na ordem de serviço. Bem, isso aí mesmo. Ou depois em terceiro lugar ali viria em segundo lugar ali viria a qualidade do serviço, ali para terceiro ou quarto só o preço, entendeu? Então já a gente consegue desconstruir isso dentro às vezes da nossa cabeça, até com um estudo que já comprovou, né, que o brasileiro coloca, o consumidor coloca o preço ali em terceiro ou quarto lugar, só que a gente está colocando às vezes em primeiro lugar, já está preocupado ali com o preço. Vamos se preocupar em construir o valor, que depois a aprovação é a consequência, né? Isso mesmo. Aí eu só não estou aparecendo por uma questão de microfonia, tá? Por isso que a minha tela está desligada. Foi muito legal essa participação de vocês, da neurolinguística, aí, que vocês elogiaram o Marcos. E o que a gente tem que prestar bastante atenção é o que está acontecendo hoje, quando a gente fala de preço, o cliente está transferindo um problema para nós, e às vezes o problema não é nem o carro. Tá? Ele tem um problema na casa dele, e ele está transferindo para o carro o problema, porque o carro veio a dar defeito, e transfere para nós. E a palavra do momento, que está todo mundo usando, outros mercados, não só de reparação automotiva, mas qualquer mercado, o cliente ele não busca a reparação automotiva, ele busca uma experiência na oficina, uma experiência na casa de peça, uma experiência na prestação de serviço de um reparo de um cilindro hidráulico. Então, quando a gente tenta enxergar dessa maneira, é bem interessante. A minha esposa, que trabalha comigo, ela me deu um feedback. Se o cliente ele está indo lá conversar com você, Guilherme, pare tudo, deixe o celular no fundo da oficina, porque ele está contratando essa hora técnica sua. A abertura da ficha, quando a gente fala que é um pouco psicólogo. Então, quando a gente começa a tentar olhar dessa maneira,
a gente muda essa dificuldade de aprovação, a gente vai mais otimista. E a palavra do momento mesmo é sermos otimistas. E o bom de estar aqui escutando todas as oficinas é que a minha dificuldade é a mesma do Marcos, que é a mesma de vocês. O que a gente traz para vocês são processos e consolidação através do Motor, a gente teve acesso a muitas oficinas. E dá um sinal positivo de que a tendência é melhorar. Certo, Marcão? Beleza. E aí eu estou disponível aí no WhatsApp. Eu trabalho na parte administrativa, hoje já não estou mais no chão de oficina. Mandem suas dúvidas, perguntas, se estão gostando do material, se querem que edite alguma coisa. Aí eu estou lá nessa parte para dar todo o suporte para vocês. Inclusive alguns questionamentos que vocês quiserem fazer durante o dia a dia, que vai aparecer mais para frente no curso, a gente já está lá para trazer a resposta para vocês na aula. Ô, Guilherme, eu vou lá conhecer sua oficina, hein? Não esquece. Não, todos estão convidados, podem conhecer. A gente está bem pertinho. Está bem pertinho, eu estive aí num fornecedor que fica ao lado. Amanhã eu vou mostrar um videozinho da oficina, para quem não conhece. E tudo que a gente está passando aqui, ela foi validado na oficina. E é aquela questão do otimismo. O ano passado, a gente não tinha demanda ali no começo de abril, devido à pandemia. Mas isso gerou uma oportunidade. Eu poderia reclamar do frio, eu poderia reclamar da demanda, mas aí o Marcos falou, está gerando uma oportunidade, que é o quê? Tempo. A gente nunca tem tempo de estudar, tempo de projetar esse material. E aí o Marcos, que teve esse input, daí que nasceu o curso. Então, sejam bem-vindos todos, podem ir lá, só mandar uma mensagem que a gente organiza um tempinho. Maravilha. Obrigada. Bacana. Então vamos descansar, né, pessoal? Vamos. Até quinta-feira. Beleza? Beleza. Beleza. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa Obrigado a noite. vocês. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Boa Boa noite, pessoal. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Oi? Quem é que tá perto de mim?